Diz assim a palavra: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai amado, pelo poder da Tua palavra, nos fortaleça na fé, Pai. Nos dá estratégia, Senhor, para levarmos o Teu Evangelho. Perdoa as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados. Seja conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui por essa passagem que Pedro estava muito confuso, né? Os seus sentimentos o levavam a uma certa situação que ele tinha passado anteriormente, quando ele negou a Jesus por 3 vezes. E às vezes ali naquele dia ele estava envergonhado, né? Muito envergonhado por ter traído o seu amigo, principalmente depois dele ter afirmado que por Jesus ele daria a própria vida. E essa passagem aqui acontece, né, lá no mar de Tiberíades, e estava ali Pedro com mais um grupo de pescadores. Jesus já havia morrido, e Pedro estava ali com um grupo de pescadores, mas certamente Pedro nem pensava mais no Evangelho. Pedro talvez já tinha esquecido o passado, estava preocupado com a sua pesca. E ali, eles cansados, né? Estava ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, diz a palavra, né? E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Certamente estavam ali confusos, sem saber o que fazer, aquela pesca infrutífera. Mas a palavra diz também que ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Certamente eles achavam que Jesus tinha morrido e que Jesus tinha acabado, que Jesus não retornaria mais. Esqueceram de toda aquela promessa que Jesus havia feito, né, para aqueles discípulos que o seguiam. E foi aí que Jesus, numa certa passagem, começa a interrogar Pedro. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele sabia do que Pedro tinha feito. Ele sabia da promessa anterior de Pedro: mestre, ainda que tu morras, eu morrerei contigo, eu jamais te negarei. Quando Jesus falou com Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. E Pedro: não, mestre, eu morrerei contigo. E não deu outra. Realmente Pedro negou a Jesus. Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quantas vezes nós temos também sido omissos? Quantas vezes nós temos negado a Jesus por omissão, por esquecimento, por falha? Nós lemos aqui agora essa assembleia lá no inferno. Quantas coisas estão aqui que nós estamos habituados a fazer, o mundo está habituado a fazer, os crentes estão habituados a fazer, e nós também temos negado Jesus. Então nós também precisamos de um conserto. Nós precisamos que Jesus venha até nós, que Jesus entre no nosso coração
e também nos interrogue onde é que nós estamos errados, para que Ele venha nos corrigir, né? E Jesus sabia que Pedro poderia depois ficar com aquela consciência pesada, mas Jesus teria que procurar Pedro e resolver aquela situação antes da partida dele para os braços do Pai e para o céu. E aquele dia daquela pescaria foi a ocasião encontrada por Jesus para que houvesse esse diálogo com Pedro. E por 3 vezes nós vemos aqui que Jesus pergunta a Pedro sobre o seu amor por ele. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E as atitudes anteriores de Pedro certamente deixaram marcas profundas em seu coração. Jesus não tinha dúvidas que Pedro o amava, mas será que Pedro estava consciente dessa verdade? Será que Pedro, no seu íntimo, no seu coração, ele tinha consciência dessa verdade? Que realmente ele amava Jesus? Ou será que ele tinha pensado que Jesus tinha acabado, que Jesus foi um fato na vida dele? Quantos crentes hoje desviados que um dia aceitaram Jesus e hoje não querem mais nada com Jesus? Desviaram para outro caminho, desviaram para o mundo. Estão na perdição, estão no adultério, estão no roubo. Quantos políticos nós vemos aí que dizem que era servo do Senhor, eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou da igreja tal, e está tudo complicado na Lava Jato. E olha a coincidência da coisa, uns que eram da igreja complicado pela Lava Jato e outros que são da igreja condenando aqueles que eram da igreja e que estão também na Lava Jato. Mas Jesus quer fazer um conserto. Ele quer fazer um conserto comigo e com você que está nos ouvindo. Jesus quer nos consertar. Mas nós temos que ter a humildade suficiente para abrirmos o nosso coração e deixar Ele falar conosco. E como nós falamos aqui, Jesus não tinha dúvidas que Pedro o amava. Mas com medo de encarar a situação, Pedro é rápido na sua resposta. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E isso se repete a 2ª vez. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na 3ª tentativa, Jesus consegue a atenção de Pedro. E agora a resposta sincera, do fundo do coração, é dada. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E quando Jesus diz que Pedro trairia, provavelmente Pedro não deve ter acreditado que aquele fato aconteceria com ele. Porque quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Pedro era fiel a Jesus. Pedro chegou até a cortar a orelha do servo lá do sacerdote, quando Jesus foi preso lá no Getsemane. Pedro tinha um carinho todo especial por Jesus, mas falhou, e nós também falhamos. Nós somos humanos, nós somos de carne, e nós falhamos. Mas ao mesmo tempo que nós falhamos, Deus nos dá oportunidade para reconciliarmos com Ele, para voltarmos para o lado dele. Ele está pronto para nos defender. E lá em 1 João, a palavra fala que Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Ele não quer que nenhum se perca, no próprio Evangelho de João fala. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E nós aprendemos aqui que Jesus não permite que um de nossos fracassos venha manchar o amor que Ele tenha por nós. E o amor que nós temos por Ele. Mas muitas vezes uma atitude impensada nos leva a afastarmos de Jesus. Uma atitude de ímpeto, uma atitude irresponsável, uma atitude omissa nos leva a afastar do Senhor. Uma atitude de desespero, uma atitude de dor, uma enfermidade nos leva a afastar do Senhor. Será que o Senhor me abandonou?
Será que o Senhor não quer mais nada comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou com essa enfermidade? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não me ama mais? Meus amados, o Senhor nunca se esquece daquele que um dia levantou a mão para aceitá-lo. Jesus jamais esquece. Mas nós temos pressa, nós queremos a solução e ali na hora nós não temos tempo de esperar. Nós queremos que tudo aconteça no de repente. Nós queremos que tudo aconteça na hora. Mas o Senhor tem a hora dele. E certamente a hora dele será melhor para nós do que aquilo que nós estamos querendo naquela hora. Porque quando Deus age em nossas vidas, Ele age não somente para nos fazer felizes, mas Ele age para que a glória dele seja revelada, para que o mundo veja que Ele é Deus, para que o mundo veja que Ele é o Senhor Supremo. Deus não age por ímpeto, Deus não age por acaso. Quando Deus age é para mostrar a glória dele. Mas às vezes nós temos buscado outras coisas e a própria palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E às vezes aquilo que nós temos buscado, nós vamos, se conseguirmos o sucesso, nós vamos falar, não, olha, foi isso que aconteceu, eu tive uma sorte. Eu tive sorte de acontecer isso. Esquece que o Senhor está nos vigiando a todos os momentos da nossa vida. Esquece que o Senhor nos criou para que nós o adoremos a todo instante, que nós o agradecemos a todo instante. Esquece que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Muitas vezes, uma atitude impensada, nós nos afastamos do Senhor. E muitas vezes também uma frase sem sentido nos faz afastar do Senhor. Muitas vezes um ato de revolta, um ato de falta de perdão, um ato de falta de amor, um ato de falta de acolhimento de uma pessoa necessitada, um ato de formação de um juízo de exceção que me faz julgar as pessoas sem eu ter conhecimento da causa. Isso nos faz afastar de Jesus. Isso nos faz negar o Senhor. Mas a palavra fala que o verdadeiro amor vence todas as barreiras. E esse verdadeiro amor que Jesus tem por mim, por você e tem por nós, nos faz vencer todas as barreiras. Não há barreiras intransponíveis. Não há barreiras que se não possa passar, se eu estiver firme com Jesus em meu coração. Se eu estiver firme segurando as mãos de Jesus. Se eu estiver firme na minha fé. Porque ainda que eu morra na minha fé, eu sei para onde vou. Agora o triste é morrer sem fé no Senhor. E Pedro certamente estava aflito. Pedro certamente estava passando por uma dificuldade, uma pesca que não dava certo. E Pedro estava ali, ele nem lembrava mais da passagem do tempo que ele andou com Jesus, já tinha esquecido. Mas Pedro era ousado nas suas afirmações para com Jesus. Era um dos primeiros a se manifestar, seja em dar a sua opinião, seja em proteger o mestre. Nós conhecemos a história no Evangelho. Nós sabemos que Pedro estava sempre ali para proteger Jesus. Nós vimos que Pedro sempre procurou estar ao lado de Jesus. Ele era ousado. Tinha hora que ele chegava até a ser ignorante. Tinha hora que ele chegava e interpelava Jesus de uma maneira assim, ousada, de uma maneira assim, podemos dizer até com uma falta de respeito, mas Pedro amava Jesus. Mas depois ele esqueceu o que Jesus tinha feito por ele. Mas depois da traição é certo que Pedro já não tem mais a mesma iniciativa. Ele já não tem mais a mesma certeza que a sua vida será usada por Deus.
para o ministério da colheita de vidas para o reino. Pedro já havia esquecido, para ele não haveria nem mais ministério. Jesus já era um passado na vida dele. Mas Jesus, naquele dia, naquela pesca infalível, ali no mar de Tiberíades, Jesus teve um encontro com Pedro. E Jesus quer ter um encontro comigo e com você. Jesus quer ter um encontro com todos nós. Você que está me assistindo, Jesus também quer ter um encontro com você nessa noite. Ele está pronto para te perdoar. Se você está desviado do Evangelho, se você não lembra mais do seu passado com Jesus, se você já foi crente ou não é crente ou nunca foi crente, Jesus tem um compromisso com você nessa noite, com essa palavra. Jesus quer te resgatar, Jesus quer te levantar, quer te curar, quer te dar o melhor dessa terra. Tenha fé, creia no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Creia em Jesus Cristo. Creia nele e sua vida pode mudar a partir de hoje. Meus amados, o pecado tem a finalidade de nos afastar das mãos de Deus e produzir estrago em nosso ministério, em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar, em nossa vida com os nossos amigos, em trazer dúvidas quanto à nossa vocação. O pecado nos faz tudo isso. O pecado nos procura afastar do amor de Deus. O pecado às vezes nos faz esquecer de Deus. O pecado nos traz omissão, nos traz fraqueza na carne. Mas nós temos que vencer o pecado. E nós só vamos vencer o pecado se nós estivermos seguindo o Senhor. Nós só vamos vencer o pecado se nós tivermos fé no Senhor. Nós só vamos vencer o pecado se nós crermos que Jesus é o nosso Salvador. Nós só vamos vencer o pecado quando nós crermos que o nosso mundo não é aqui, mas o nosso mundo é no reino dos céus, onde Jesus prometeu que nós teríamos a vida eterna. É lá que será a nossa total redenção. É lá que será a nossa eterna morada. Nós não temos que nos desesperar. Pedro pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. E essas palavras trazem de volta a esperança de que Pedro ainda poderia ser útil nas mãos de Jesus. Pedro ali naquele momento, ele acorda daquele passado tenebroso, daquele passado de negativo do nome de Jesus, e ele acorda e vê que ele poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor quer nos usar como instrumento, o Senhor quer nos acordar, o Senhor quer nos alertar, Ele quer nos tirar daquele passado tenebroso e nos levar para um futuro de glória, para um futuro de amor, para um futuro do Evangelho, de levar o Evangelho verdadeiro. Assim como aqueles homens fizeram lá, quando houve a cisão da igreja, assim como houve aquele movimento lá de cisão da igreja para que o Evangelho fosse verdadeiramente pregado, que a palavra fosse verdadeiramente pregada, assim também o Senhor quer nos acordar, o Senhor quer nos alertar que nós precisamos mais do que nunca levar essa palavra. Nós precisamos de proclamar o reino dos céus, nós precisamos de proclamar que Jesus é o Senhor, nós precisamos de proclamar que tudo pertence a Ele, nós precisamos de proclamar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos de crer nisso. E o amor de Jesus não permite que ele descarte um de seus amigos, mesmo que este o tenha traído. O amor de Jesus é infindável, é insondável. É um amor que o mundo não explica, o mundo não entende. Mas o reino de Deus é uma fábrica de esperança. O reino de Deus é onde a esperança não morre. Quando se chega no fundo do poço e nós levantamos a mão para Jesus, Ele nos resgata, nos pega pelo braço, nos coloca no colo e nos mostra o reino de Deus. Porque é lá que será
a nossa vitória. Lá é a nossa fábrica de esperança. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança foi resgatada na cruz do Calvário. Quando tudo parecia que estava perdido, Jesus disse: está tudo consumado. O plano de salvação ali na cruz do Calvário foi consumado. Está tudo consumado. Naquele dia, Jesus estava nos resgatando das garras do diabo. Naquele dia, Jesus estava pagando um preço imensurável pela minha vida, pela sua vida, pela vida de você que está nos assistindo. Naquele dia, o Senhor nos resgatou definitivamente. Meus amados, quantas pessoas andam perambulando pelas igrejas, ou mesmo quando estão afastadas da igreja, porque um dia erraram. E agora julgam que não são mais importantes para Deus. Eu quero dizer para você que já serviu ao Senhor, para você que já errou, para você que caiu, que talvez você é mais importante para Deus do que eu, porque você vai ter testemunho de vida para falar como o Senhor te resgatou lá do fundo do poço. É estes que o Senhor quer honrar. Tire da sua cabeça que você errou e você não pode mais voltar, porque isso é mentira que o diabo põe na sua cabeça para que você continue caído e preso nas garras dele. Mas Jesus é o Senhor e Ele te ama e quer te resgatar e quer te restaurar. Assim como Ele encontrou com Pedro para restaurar Pedro, Ele também quer te restaurar, quer me restaurar, quer restaurar o mundo. Jesus veio foi para isso. O ministério de Jesus veio para restaurar todos aqueles que estavam caídos. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Mas eu digo que aqueles que estão no mundo jaz de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E Pedro ali, naquele encontro com Jesus, a sua vocação foi renovada. Quantos líderes de igrejas evangélicas, quantos pastores, quantos evangelistas estão precisando de ter renovada a vocação. A vocação de pregar o evangelho, a vocação de exaltar o nome do Senhor, a vocação de adorar o Senhor. E a nossa vocação deve ser o nosso querer diante de Jesus. Porque a minha e a sua vocação é qualificação básica para o serviço do amor. E essa vocação não é só para os pastores, essa vocação não é só para os líderes, essa vocação é para todos nós. Essa vocação é para todos nós, porque todos nós que somos crentes fomos salvos por Jesus. Hoje nós temos ferramentas à nossa disposição, nós temos internet, nós temos WhatsApp, nós temos várias ferramentas aí. Habitue a toda manhã mandar uma mensagem de amor. Isso vai ser plantado. Isso vai ser plantado. Essa semana eu vi um testemunho de uma pessoa. Ela não é convertida, mas está passando por uma dificuldade. Mas ela falou uma coisa que me alegrou muito. Ela falou comigo, falou: pastor, hoje eu não desespero com a minha situação. Eu falei, não. Estou passando por uma situação financeira das mais difíceis. Mas hoje eu não desanimo da minha situação. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque há 5 anos eu ouvi uma pregação do Senhor.
E o Senhor estava falando de Jó. E assim como Jó recuperou tudo que ele perdeu, eu também tenho certeza que eu vou recuperar tudo que eu perdi. A palavra não volta vazia. A palavra, quando ela é plantada, ela fica, ela enraiza no coração e a pessoa vai sempre lembrar daquilo. Então habitue, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem no Facebook, manda uma mensagem no Twitter. Vamos evangelizar o mundo. Vamos levar a palavra ao mundo. Vamos levar a esperança, e a esperança chama-se Jesus Cristo. Então nós precisamos, a cada dia, renovar a nossa vocação. E Jesus havia ensinado muito dos valores do reino para os seus discípulos. Ele disse que o maior é o que vos serve, e não aquele que é servido. E quem quiser ganhar a sua vida terá que perdê-la. Se eu quero ganhar a vida eterna, eu tenho que perder a minha vida no mundo. Eu não posso conviver com duas vidas, procurar a vida eterna e procurar a vida mundana. Eu tenho que perder a minha vida do mundo para que eu venha ganhar a vida do reino dos céus, para que eu venha ganhar a vida eterna. E Jesus também disse: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Porque a criança é pura, a criança não tem maldade no coração, a criança não tem ódio, a criança só tem alegria, a criança só tem amor. É possível que muitas dessas lições passaram despercebidas pelos discípulos, e principalmente por Pedro. Mas Jesus, naquele instante, naquele encontro, ele agora tem a oportunidade derradeira de ensinar a Pedro sobre os custos do verdadeiro discipulado. Jesus ali naquela conversa com Pedro, ele coloca em perspectiva os valores do reino de Deus. E aí ele disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus, nesse momento, ele contrasta duas condições da humanidade: a juventude e a velhice. Jesus mostra ali para Pedro a vida finita que está destinada a todos os seres humanos. Em última palavra ali, Jesus estava dizendo a Pedro que ele morrerá também. E nós? Será que nós vamos morrer sem cumprir o propósito de Deus em nossas vidas? Será que nós vamos nos entregar? Será que nós vamos fracassar em não levar esse evangelho a cumprir o mandamento do ide? Tertuliano afirma que Pedro foi crucificado em Roma sob as ordens de Nero. E Eusébio nos reporta que Pedro solicitou ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não merecia ser crucificado como Jesus Cristo foi crucificado. Mas o que tem importância para Jesus é que tipo de vida a pessoa está levando. E essa vida tem que culminar numa morte que glorifique a Deus, como foi a própria vida de Jesus na terra. Quando nós morrermos, o que nós vamos deixar de bom é o nosso testemunho, é os nossos atos e atitudes. O nosso legado maior será esse. É quando nós estivermos ali inerte no caixão, as pessoas falarem: eis aí um homem de Deus,
Eis aí um que pregou a palavra de Deus. Eis aí um que brigou pelo Evangelho. Eis aí um que defendeu o Evangelho. Esse é o nosso maior galardão. Esse será o nosso maior legado. Isso é que tem importância para nós. O resto é coisas materiais, vão ficar tudo aí. Dinheiro vai ficar aí, propriedades vai ficar aí, carro vai ficar aí. O nosso legado será esse. Eis ali um homem que verdadeiramente pregou e lutou pelo Evangelho do Senhor. Meus amados, a nossa vida tem que ser vivida para glorificar a Deus. E isso somente acontece quando eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Quando eu me conheço intimamente, quando eu conheço o meu coração e quando eu conheço o amor de Deus. Quando eu conheço a divindade de Deus. Quando eu conheço verdadeiramente quem é Deus é, o que Ele representa e o que Ele requer de mim. E depois daquele encontro com Pedro, finalmente depois de ter o seu amor, depois de ter a sua vocação e os seus valores restaurados, Jesus renova com Pedro a sua amizade e a sua disposição de ter Pedro ao seu lado. E a palavra diz assim: então, depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me. Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Aí Jesus lhe respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa? Quanto a ti, segue-me. Às vezes nós nos preocupamos com a vida de outro. Ah, mas aquele pastor tem mais condições do que eu, mas aquele pregador tem mais eloquência do que eu, mas aquele pastor tem mais condições do que eu, mas aquele pastor tem um jato para levar ele de norte a sul do país. Não importa o que os outros são. Importa o nosso compromisso com o Senhor. Importa a nossa vontade, o nosso querer em servir ao Senhor. E segue-me significa uma profunda amizade que não leva em conta os pecados de outrora. Os pecados ficam para trás. Todos foram perdoados por causa da graça infinita do Senhor Jesus. E existe um significado no uso do verbo no tempo presente. Continue a me seguir. Que nós possamos continuar a seguir o Senhor Jesus. Que nós possamos continuar a seguir esse Evangelho. Que nós possamos continuar a ministrar a palavra do Senhor. Que nós continuemos a falar do Senhor, ainda que seja para uma única pessoa. Mas o importante é que nós falemos do Senhor. Pedro havia seguido o Mestre no passado, mas em muitas oportunidades ele não foi persistente. Mas agora Jesus espera que esse novo seguir adquira a maturidade. Por isso que Jesus falou para ele: pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus também está falando para mim e para você nessa noite: pastoreia as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, dê amor às minhas ovelhas, dê carinho às minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus está nos dando esse recado essa noite. E Jesus, hoje, nessa noite,
está restaurando pessoas. Eu tenho plena certeza disso. Você que está nos assistindo, Jesus está restaurando. Jesus está levantando ministérios. Jesus está preparando pessoas para levar esse evangelho. E hoje Ele restaura a quem desejar segui-lo mais de perto. E Pedro, depois de tudo isso, depois desse novo encontro com o Senhor, ele escreve na sua primeira carta e afirma que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para crescimento da nossa salvação. Se é que já tendes a esperança de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Jesus é bondoso. Jesus é amor. Jesus é justiça. Jesus é esperança. Pedro experimentou isso em sua vida. Que nós também possamos experimentar também em nossas vidas. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Louvar o nome dEle, adorar o nome dEle. Declarar a sua santidade na vida dEle. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Por nos estar permitindo passar por essa crise sem precedentes, por essa crise institucional, por essa crise que o país está passando. Que o Senhor possa dar virtude, que o Senhor possa estar no coração daqueles que estão na direção do nosso país, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, que as atitudes a ser tomadas não venham trazer um caos mais do que está, mas que possa preparar o caminho do nosso Brasil para a restauração total, não só do evangelho, mas da moral, dos bons costumes, da honestidade, para que nós possamos estarmos caminhando para que a igreja possa subir com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos pelas dificuldades que nós temos passado, Pai, porque sabemos que ela será momentânea. Te agradecemos, Senhor, por todo o sofrimento, por toda a dor, por toda a incerteza, porque sabemos que o Senhor está na direção de tudo. Senhor, nós confiamos em Ti e colocamos a nossa vida em Ti, Pai. Ainda que nós não tenhamos condições hoje de fazer aquilo que nós pretendemos, mas sabemos que o Senhor tem um projeto em nossas vidas, que o Senhor quer nos restaurar, que o Senhor quer nos resgatar. E assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor, naquela noite que o Senhor o encontrou, fala também no nosso coração. Nós também queremos apacentar as suas ovelhas, levar o teu evangelho. Por isso, Pai amado, nos dê condições para isso. Nos dê o suprimento necessário para que nós possamos levar a Tua palavra a todos os confins da terra. Senhor, nos abençoe, nos dá uma semana de renovo e de alegria na Tua presença. Que nada venha abalar as nossas estruturas físicas e emocionais. Que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor. Que a Tua graça seja permanentemente em nós. Proteja nossos filhos, nossas famílias. Dai-nos graça, Senhor. Dai-nos a esperança, renova a nossa esperança de um mundo melhor. Ó Pai, seja conosco, em nome de Jesus. Guarda aqueles que estão na estrada, Senhor, em viagem de volta. Guarda aqueles, Senhor, que estão aguardando, Senhor, embarque nos aeroportos. Guarda, Senhor, todos aqueles que agora estão em retorno para suas casas. Proteja e guarde aqueles que não puderam vir no culto de hoje. Guarde, Senhor, aqueles que estão nos assistindo através da internet. Senhor, seja conosco. Firma a nossa família, Senhor. Não deixe que nada venha nos abalar. Não deixe que nada venha nos enfraquecer. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos e te pedimos, nos dê uma semana abençoada na tua presença, que o Senhor continue a nos guiar, nos alertar, nos exortar, Pai, para que possamos ser cada vez melhores na condução do teu evangelho, em nome de Jesus. Vamos abrir assim as mãos em posição de receber e vamos dizer assim, que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome.